aula. A nossa aula está sendo gravada. E lá na aula 1, também na aula 1, eu irei colocar esse vídeo para que vocês possam ouvi-lo novamente ou para que algum colega, se quiser, assistir. Então, todas as nossas aulas online estão sendo gravadas, as da Prof. Rose e as de todos os professores. Então, é importante que vocês saibam disso. Eu vou, a partir desse momento, vocês vão continuar me ouvindo, vão parar de me ver e vão ver a minha tela, que é a nossa aula, tá? Então, não se preocupem, que vocês estarão vendo, vou compartilhar com vocês o meu computador. Então, agora vocês devem estar vendo meu primeiro slide, certo? Isso. Tranquilo. Eu vou anotar aqui, caso alguém não tenha o meu celular, se quiserem copiar, eu não vou postar, não vou falar no áudio, mas se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade, eu respondo no WhatsApp. Se tiverem qualquer dificuldade, mesmo que não seja com a minha disciplina, quiserem dividir comigo, para que eu possa tentar fazer alguma coisa. Eu tenho tentado ouvir os alunos, sugestões, até acho que alguém me colocou, não me lembro quem, acho que foi a própria Gisele, que os colegas, de um modo geral, não estavam entendendo o que seria essas aulas online. Eu comecei a postar essas chamadas no Instagram, no Facebook, pedi para que os profs também fizessem, para que todo mundo perceba que vivemos um momento diferente. Nós temos duas opções: ou a gente para tudo, e praticamente tudo está parado, ou aquilo que é possível fazer home office, a gente faz para não ter um atraso tão grande na economia, no ensino, nas estratégias individuais de cada um. Então, a Anhanguera, a UX, Unicamp, a FSG, FTEC, a PUC, todos estão partindo para essa modalidade. Da minha parte, é a minha área, né? Vocês sabem que eu sou tecnológica, e essa disciplina, como sendo inteligência artificial, cai como uma luva esse momento, e a gente também percebe o quanto não estamos, digamos assim, preparados tecnicamente. Leodir, seja bem-vindo, tem mais gente chegando. Bem-vindo, Leodir. Tudo bem? Então, assim, como é importante a gente entender um pouco de tecnologia, estarmos acompanhando as tendências, sabermos o que existe de possibilidade e como funciona. Vai ser uma fase que nós vamos seguir um viés totalmente tecnológico e vai vir muito à tona algumas dificuldades que são segmentadas. Vocês vejam, nós temos 90% das nossas empresas em Caxias paralisadas, férias coletivas, ou home office, e aí a gente percebe que a nossa internet não é bacana, que o meu computador não tem uma webcam, que o meu microfone não funciona, a empresa não estava preparada para ter documentos digitalizados, enfim, cada um na sua área vai encontrar algumas dificuldades. E isso também é um aprendizado. Vejam que nós estudamos, né? Vocês estudam e eu sou docente na faculdade, na maior... Esperem que eu vou fechar a porta, que está, acho que, vindo o barulho da rua. Na maior faculdade particular do país. E uma faculdade que tem uma grande expertise em inteligência tecnológica, que é o EAD. Que pecado não termos um protocolo de redundância para mesmo os presenciais já termos exercitado esse tipo de link, de aula. Se fosse o Teams, se fosse o Zoom, a escolha do aplicativo
Muitas pessoas me questionam, prof, por que o Teams? Bem, porque o Teams é da Microsoft e a Anhanguera tem essa base. Outras instituições usam o Zoom, por exemplo. Tem coisas boas e ruins em qualquer aplicativo, em qualquer ferramenta. Então, é muito importante que a gente entenda a lógica. A ferramenta muda um clique, um ícone diferente, uma estratégia, mas a lógica é a mesma. Então, eu particularmente, claro que eu sou da área, então eu tenho tentado ajudar muito quem consegue me pedir ajuda, né? Quem quer me pedir ajuda, no sentido de entender a tecnologia, fazer parte desse processo, se engajar nisso, porque vai ser uma experiência, um aprendizado importante para as empresas, para os gestores, para os funcionários, professores, academia, estudantes. Eu acho que é importante esse momento e que a gente resiste muito à mudança, é óbvio, mas que a gente baixe a guarda e tente fazer parte, se engajar nisso, beleza? Bem, pessoal, 7 de abril é o nosso trabalho avaliativo. Lembram qual é? Vou explicar. Do aplicativo? Do aplicativo. Certo? Sim. Nós tínhamos combinado que vocês iriam fazer uma apresentação em dupla. Lembram? Sim. Eu acho que neste momento, pelo cenário que vivemos, e gostaria de compartilhar isso com vocês, façamos individual. Vocês concordam? Pode ser. Sim, eu já tinha começado, lembra, prof? Lembro. Isso. Se alguém fez em dupla e quiser seguir em dupla, tranquilo. Mas vamos abrir a possibilidade de se fazer em individual. E aí, como é que vai funcionar? Vocês vão fazer um slide, vários, da apresentação, e enviar por e-mail antes da aula. Gente, antes, 17 horas, tá? 19 horas eu vou ter que ficar aqui baixando e tal. No momento da aula, eu vou passar o slide do aluno, como eu estou passando aqui o meu, e o aluno vai explanar sobre as suas colocações. Tranquilo? Tranquilo. Dia 7 é a próxima aula, então. Próxima aula. Tá Como certo. estava no nosso calendário, 7 de abril. Então, vocês vão me mandar os slides e apresentar em aula. São 2 pontuações diferentes, tá? 200 pontos a parte escrita, 800 pontos a explicação. Gente, é um bate-papo, é bem tranquilo, 5, 10 minutinhos no máximo, tá? Ok. Beleza? 14 de abril, no nosso calendário, constava prova primeiro bi. Cancelada. Aula normal, ok? 14 de abril, aula normal. Tá. Aula normal, prova cancelada. 21 de abril, feriado, vocês não vão me ver. Ok. Então, assim, a semana que vem, provavelmente vai ter o trabalho. Nesse dia da prova, eu quero fazer um exercício. Vocês conseguiram assistir aquele meu áudio da semana passada, que tinha as datas de decisão, os vértices? Sim, assisti. Sim. Bom, talvez tenha ficado um pouco confuso, nebuloso. Eu quero propor para vocês um trabalho prático, porque aquela árvore de decisão ela é básica para a construção de qualquer ferramenta que a gente pensar em inteligência artificial. Todo o começo será a partir dessa árvore de decisão, a criação dos vértices. Então, nesse dia, 14 de abril, ao invés da prova, durante a aula, nós vamos construir
um exercício prático de desenvolvimento disso. Bacana, né? Uhum. Então, bora lá. Então, hoje, o tema que estava proposto para hoje... um detalhe, porque alguém também me pergunta sempre. Eu tinha feito um desafio para vocês de pensar em alguma solução para a Anhanguera. Certo. Lembra? Sim. Sim, lembro. Não dá uma nota, eu vou usar aquilo para um arredondamento, caso seja necessário. Quem não fizer, ok, não tem aquele arredondamento. Quem fizer, pode me enviar por e-mail. Mas é só escrito ou como é que escrito, como é que é? Escrito, só escrito. Beleza. É só uma ideia. Ok. E qual é o prazo de entrega desse, prof? Até o dia que seria da prova, tá? A prova? Ah, beleza. Isso, não vai ser prova, mas enfim, até aquele dia. Uma semana, tem 15 dias a partir de hoje. Ok. Isso. Certo. Mas vou repetir. O aluno gabarita o trabalho esse da semana que vem. Gabarita a prova, fez o exercício, legal, mas não vai ganhar nota, tá? Porque é só para um arredondamento. Ah, perfeito. Ok. Bora lá, então. Hoje o nosso tema são soluções que nós podemos aplicar inteligência artificial. Quais são as tendências? Onde hoje nós vemos as empresas e os profissionais utilizarem dessas soluções em IA? Quase sempre relacionada diretamente à automação. Então, eu elenquei aqui alguns contextos e exemplos práticos, tá? Então, vamos começar. Qual que é um contexto que a gente usa bastante IA? Decisões em ambientes complexos. Então, por exemplo, empresa que eu tenho um grande número de colaboradores e eu quero automatizar a questão, quem são os meus funcionários que estão enquadrados em alguma exceção. Então, a gente faz bastante isso na empresa. Exceções para verificar... Tudo bem aí, pessoal? Sim. Sim. Exceções para a gente identificar... Eu acho que eu estou ouvindo o meu retorno, né? Parece. De alguém. Exceções para eu procurar, por exemplo, equipamentos que estragam sempre quando o arroz é a operadora. Quer dizer, é uma exceção. E isso seria uma automatização de um ambiente complexo, porque eu tenho 5 mil funcionários, 7 mil máquinas, e aí eu não conseguiria gerenciar isso automaticamente. E eu vou buscando singularidades. É sempre a Rose, sempre estraga quando ela está fabricando determinado produto, e isso eu vou buscando esse cruzamento. Na verdade, é um software que fica monitorando por trás, coletando essas informações para que eu tome uma decisão. É a Rose o problema. Outro exemplo de decisão em ambiente complexo. Conhecimento específico que evita deslocamento das pessoas. A gente começou, eu vou falar de uma coisa que parece tão antiga, mas que é a mãe da IA, que eram os blogs, que eu acho que vocês nem usaram muito. A gente colocava lá nos blogs experiências, né? Eu era técnica de manutenção, eu vivenciava uma situação que era bem atípica e eu criava um blog explicando para que, se outras pessoas, ou hoje é mais fácil encontrarmos, ao invés de blog, fóruns, né? Se outra pessoa vivesse aquela situação, eu iria lá no meu blog ou lá naquele fórum e encontrava um case similar e qual foi a minha atuação. Hoje, a gente já tem feito em algumas empresas que tem pessoas que são
muito singulares no seu conhecimento e na sua atividade, é aquela mosca branca, estraga a máquina, tem que chamar sempre o João. E é o único que eu tenho. Eu não consigo fazer um clone do João. Então, eu começo é como se eu fizesse uma captura do cérebro dele num computador, de tudo que ele faz, tudo que aconteceu, para que outras pessoas consigam usufruir do conhecimento do João. Acho que eu já havia contado isso para vocês, que, por exemplo, aqueles exames que a gente chama de anamnese, e hoje, com o coronavírus, os hospitais estão trabalhando, as faculdades estão correndo atrás para fazer como se fossem robôs, automatizando esse exame de anamnese, que é o quê? Tem febre? Se a pessoa responde sim, o computador pergunta qual foi a temperatura. Se o computador está preparado para saber conforme a resposta, qual a pergunta que vai ser feita em seguida. Porque nós não temos, infelizmente, médicos suficientes para atender a demanda que a gente está enfrentando. Então, na Espanha, eu tenho um amigo meu, ele é médico, e a gente estava fazendo, dentro da PUC, alguns aplicativos que rodamos lá na Espanha. Então, esse robô faz todo esse exame de anamnese. Tem dor de garganta? Com que frequência? É dor ou é ardência? E conforme a resposta, a próxima pergunta será outra. A soma de todas as respostas gera um código para esse paciente. Diagnosticado, grave, moderado, internação imediata, isolamento imediato, enfim, de acordo com esse código, é um médico residente que vai atendê-lo, é um pneumologista, é um infectologista. Então, a gente está automatizando através de um conhecimento específico que só um médico teria, e ele não consegue se deslocar, atender 100 pacientes que chegam ao mesmo tempo. Diagnóstico, um outro exemplo. Gente, vocês vão me interrompendo, tá? Pode deixar. Senão prof. Eu estava assistindo a entrevista do Ministério da Saúde agora, e ele falou que a gente vai passar a receber ligações, que nem a prof falou agora, ligações de uma central automática que vai te fazer perguntas, e conforme as perguntas sobre o teu estado de saúde, aí vai ficar registrado, e a cada, 7 ou 8 dias, tu vai receber essa ligação de novo para ver se teu estado de saúde continua o mesmo, mas é tudo automático. Não vai ser uma pessoa te ligando, vai ser uma central. É mais ou menos isso, então. Exatamente isso. Fantástico, né, gente? Isso, eu achei bem legal. Eu acho que a tecnologia veio em prol, e a gente viveu muitos anos, e isso sempre foi um grande sentimento de frustração que eu tinha. Lá no final da aula eu vou falar com você sobre gamificação, e porque esse meu sentimento de frustração, porque a automatização sempre foi muito voltada para onde, pessoal? Indústria. Indústria, chão de fábrica, robô, e eu não acho que isso não seja adequado, é fantástico. Só que nós podemos, sim, automatizar muitas áreas com grandes benefícios, não é gerar desemprego, é atingir um número maior de pessoas, de casas, de equipamentos, de gestão, de empoderamento para decisões. Então, hoje a gente, olhem o meu exemplo, e essa aula já estava preparada, tá, pessoal? Então, diagnóstico de equipamentos em tempo real. Eu não mudei isso, a aula já estava preparada, porque, na verdade, é o que a gente usa em IA hoje. Diagnóstico de paciente em tempo real precisou essa pandemia para que o mundo tecnológico saísse atrás desenvolvendo. Verdade. Hoje eu produzi 1.500 máscaras numa impressora 3D. Ah, show, nossa. 7 horas. Doei para
algumas instituições, e vocês vejam, a gente sempre buscava apoio das faculdades, parcerias. Eu só sou uma professora, né, gente? A minha empresa não é uma mega companhia de software. Então, assim, precisou realmente uma pandemia para que a gente encontrasse várias empresas se solidarizando, pessoas de TI dizendo, ei, eu posso fazer isso, eu posso automatizar. Infelizmente, quando a água bate, a gente aprende a nadar. Fica aí para vocês, futuros engenheiros, a dica. A hora da gente construir soluções com tempo, com estratégia, é quando a necessidade ainda não virou calamidade. Mas, enfim, diagnóstico de equipamento em tempos real, embarcados ou não. O que eu quero dizer com isso? Tem muito equipamento que já vem com um software embutido e ele já te dá um relatório no final do dia, da hora, ou no final daquela produção. Mas a gente pode fazer automatizações mesmo naqueles equipamentos que são mecânicos, antigos, e que não tem nada de tecnologia embarcada. Monitoramento de equipamentos, de processos, a mesma coisa, monitoramento de veículos, bastante forte isso, né? Rastreamento em caminhões, cargas, a gente já viu muito isso. Monitoramento e gestão de risco, a gente também, quem faz planejamento de projetos, o PMI trouxe isso na década, lá início dos anos 2000, muito forte a gente automatizar riscos. A agricultura usa muito isso. Probabilidade, risco de chover amanhã. O nosso trabalho a semana que vem, só para despertar um pouco a curiosidade de vocês, vai ser a automatização de irrigação em jardim. Eu nem quero... legal. Eu nem quero falar lá de uma grande plantação. Vou pensar no jardim lá dos pais da gente, tá? Então, é possível fazer coisas pequenas. Coisas pequenas instigam que a gente vá fazendo as maiores, tá? Então, gestão de risco hoje é muito forte na agricultura. Transações financeiras, commodities, trading, são os robôs do mercado financeiro. Então, hoje, também já comentamos sobre isso, vou falar bem rápido. A gente, investidores da Bolsa, por exemplo, nós temos, todo mundo está podendo, baixa lá um aplicativo e sai comprando ações. Às vezes eu posso comprar não a melhor ação, eu não sei o meu stop, a minha hora de vender. Esses robôs, eles automatizam a busca no mundo. Ações que estão em alta, ações que chegam na curva do estocástico, quer dizer, uma curva e a probabilidade agora começa a cair o valor. Então, o robô me sinaliza hora de stop, hora de vender. Claro que a decisão é minha, mas ele automatiza essa pesquisa no mundo inteiro de todas as ações ou da ação que eu comprei ações da Petrobras, e ele vai me sinalizar pelo histórico, pelo momento econômico, a taxa do dólar. E se eu quero ganhar 5%, é hora... Então, é bem legal esses robôs. É uma automação. Profi, o seu áudio está bem ruim, a gente não está conseguindo entender. Está cortando. Está cortando mesmo. Então, no ambiente... Até onde vocês ouviram? Não consegui entender quase nada. Então, eu ouvi... Está bem ruim o áudio. Estão me ouvindo? Não. Só escutando o doguinho no fundo. Esse está ouvindo bem. Estou ouvindo.
Meu pessoal, Oi. Sim. Agora Sim. sim. Sim, agora sim. melhorou? Tá ótimo. Sim. Então vamos lá. Dos Sim. itens que estão aqui na tela, até onde vocês me ouviram? Ali no robô de mercado financeiro. Estava finalizando. Beleza. Então, a questão do robô é a possibilidade. Vamos imaginar o exemplo. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Eu tô. Beleza. Eu tô. Então, a possibilidade, exemplo, eu comprei uma ação da Petrobras. O robô, ele pesquisa no mundo inteiro como essas ações estão se comportando, taxa do dólar, e supondo que eu queira ganhar 5%, ele define que hoje é o momento do meu stop, da minha saída, é hora de vender. Então, é uma decisão num ambiente complexo, porque eu não sou uma financeira, mas eu tenho automatizado toda essa pesquisa que me sinaliza hora de comprar, hora de vender, seja dólar, seja ações, seja ouro, não importa o que seja, eu faço trading usando um robô. Agora eu vou ficar perguntando, estão me escutando? Sim. 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 Ótimo. Criar roteiros em Melhorou. tempo real. O que é isso? Com equipe em campo. Eu tenho um case sobre isso, que é a Danone. Vocês já devem ter visto os caminhões da Danone andando pela cidade. São caminhões pequenos que fazem entregas, vamos dizer assim, em mercados pequenos. Porque mercado grande, Zafari, Carrefour, compra da Danone direto. De carreta. Oi? Compra de carreta. É, direto. Esse caminhãozinho, ele é um estoque do cara. Ele tem ali dentro vários produtos e ele vai passando nos mercados. Ah, eu quero 10 caixas de Danoninho. Ele tira o pedido ali, ele emite a fatura ali e ele já entrega. E esse roteiro é em tempo real que a Danone vai monitorando. Onde que ele está? Qual é o mercado mais perto? Vendeu Danoninho, então vai agora no outro mercado, porque tu só pode vender tudo que tu tinha. Agora tu tem que ir naquele mercado X que não comprou da NET a semana passada. Então, em tempo real, a Danone vai automatizar. Não é uma pessoa, é um sistema. De acordo com o que ele está vendendo, aonde ele está indo, qual é o horário, é 17 horas. Ele encerra às 18. O mercado mais perto, ele leva 40 minutos para chegar. É Brasil inteiro. E vai automatizando esse roteiro dele. Bacana, né? Muito bom. Sim, Sabe, show. Nossa. sabe quanto tempo eles têm isso? Ano já. Uns 10 anos. 8 anos. 8 anos. Nossa. Caraca. Por isso que, às vezes, a gente vê como as nossas empresas, às vezes, de médio porte, estão defasadas, atrasadas. Vou até compartilhar com vocês. Sabe qual foi o valor do software? Vamos imaginar, 8 anos a valores de hoje, tá? Uhum. Podem chutar. Uns 100 mil. Ai, eu estava rica. Uns 8 mil? 18 mil. 18 mil. Não 18? é nada. 18. 18. 18. 18 mil. Bah. Não é nada absurdo, né? Não é uma coisa que o Noni poderia comprar, né? Não, não. Eu acredito que num ano ele pagou e sobrou dinheiro. No terceiro mês já tinha pago em renda. 100 mil que vocês Terceiro falam. mês. Caramba. Bom, Tá. terceiro
Tá cortando um pouquinho, prof. Tá cortando de novo o áudio. Caramba, né? Tá parecendo a menina do Google, do Google Tradutor. Aham. Voltou? Agora sim, prof. Sim. Agora sim. Então, bora lá. Muito bem. Marketing. Vocês estão muito acostumados. É aquela automatização de você fez uma compra numa loja e você continua recebendo novidades, convites, por e-mail, por WhatsApp, por Messenger, por SMS, direto. Essa é conhecida. Olha só, esse exemplo aqui também é da Danone. Não é eu quem desenvolvi, tá? Mas é um colega nosso que desenvolveu uma ferramenta que ele simula misturas diferentes de ingredientes. E essas misturas elas aumentam a qualidade nutricional, baixando o custo. Eu posso colocar um tipo de ingrediente e não compromete a qualidade do meu produto. Daí, amanhã eu vou produzir o mesmo produto, mas aquele componente, aquela matéria-prima não está barata, volto a usar outra. Então, não é qualquer tipo de alimento que dá para fazer isso, porque se eu mudar o ingrediente, eu posso mudar sabor, textura, qualidade, mas alguns produtos da área de alimentos é possível fazer isso, tá? Estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Bom, um outro exemplo ainda, nós ainda estamos aqui, tomada de decisão, tá? Distribuição de atividades é um algoritmo que eu tenho, por exemplo, que fazer 300 cortes. E é uma prioridade alta porque eu tenho 2 horas para fazer. Então, eu vou distribuir para o João, porque estatisticamente ele faz tantos cortes por minuto. Para a Maria, porque é a minha segunda melhor. Ou seja, a distribuição das atividades, PPCP, é o meu planejamento, não só de mas de pessoas. Bugou de novo. Totalmente automatizado. Que coisa! Oi. Oi. Que é isso? Bugou? Tá bugando, prof. Tá bugando, professor. Melhorou? Agora sim. Sabe o que é isso? Meu filho também está tendo aula. Que legal. Muito bom. Nossas internets não estão preparadas para tudo isso, né? Sim, não. E eu tenho 2 filhos, né? Sabe que o Trump estava na entrevista dele hoje de tarde, estava falando sobre isso, agradecendo as operadoras de internet nos Estados Unidos por a internet estar funcionando perfeitamente no meio do caos, né? E aqui no Brasil não. Mas a nossa também está me surpreendendo, viu? Enfim. Tá assim, digamos, aceitável. Sim. Eu tive que vir na casa da minha sogra. A minha lá em casa não estava suportando semana passada ver a videoconferência assim. Sim. Putz. Bom. Bom, vamos seguir, então.
Segundo, eu queria discutir com vocês que IA trabalha bastante, reconhecimento de padrões. Famoso conhecido de vocês, anti-spam. Quer dizer, o nosso e-mail, seja Outlook, Gmail, o que vocês estiverem usando, ele reconhece um padrão para dizer que aquele e-mail é um spam. E isso é uma automatização. Da mesma forma, o firewall, que eu vou lá no meu firewall e digo que qualquer site que contiver palavra X, ele bloqueia, que é o que as empresas, alguns sites são bloqueados pelo firewall. Isso é um reconhecimento de padrão. Quando vocês fazem login no Facebook, no celular de vocês, e depois vocês fazem no desktop, num PC, vocês recebem uma mensagem do Facebook. Reconhecemos um login dispositivo não tradicional. Já viram isso? Sim, no meu e-mail já. Isso é uma automatização, reconhecimento de padrões. Eu não sou acostumada a logar pelo desktop, eu logo sempre pelo Facebook. Temos reconhecimentos de padrões que são sonoros. Como vocês acham que trabalha um técnico de manutenção na engenharia das aeronaves no aeroporto? Não faço a menor ideia. Esses caras ganham a preço de ouro. E eles têm alguns dispositivos que fazem um reconhecimento sonoro do padrão. Liga uma turbina, esse software reconhece, captura o som e reconhece alguns padrões que sinalizam para o técnico: faça manutenção, faça uma fiscalização, troque tal peça. Isso vale para Transurb também faz isso, que eu conheço. Hoje, algumas empresas, algumas concessionárias, como a Toyota, também está fazendo isso naquelas manutenções garantidas, para ser mais rápido, mais eficiente. E poucos, mas já vem embarcada aplicativos que fazem esse reconhecimento de padrão sonoro e sinaliza algum problema, normalmente tanto em aviões, trens, máquinas, carros, é manutenção de problemas. Reconhecimento de voz, famoso, né? Todo mundo já viu isso. Como que funciona? A título de informação, isso é muito importante para vocês. É um aplicativo que digitaliza a fala que eu quero reconhecer. Então, eu vou falar, encontre um iFood, e ele vai digitalizar esse som, que a gente chama de espectro, frequências contidas na e ele vai pegar essas frequências de fonéticos. Por isso que a gente tem que falar bem pausadamente. Encontre um iFood, porque ele vai a grafia iFood. E aí ele vai fazer o que todo mundo conhece, um método de busca, né? Quando ele identificou iFood, ele vai procurar a palavra iFood e vai me encontrar semelhança e vai me trazer os restaurantes. É assim que funciona. Nós já temos que são códigos abertos, tanto reconhecimento de voz, como, por exemplo, leitura de código de barra, que todo mundo conhece, padrão dos bancos, que é aqueles números pelos risquinhos, e ele pega aquele risquinho, traduz num número que é identificado lá no banco como um boleto a ser pago. São códigos abertos. Se eu inventar agora um aplicativo que eu preciso ler um código de barra, eu não vou precisar programar esse código que lê o código de
de barra e transforma num número conhecido, é um código aberto. Assim como essa frequência, esse espectral que eu capturo e transforma em dado fonético, em letras, palavras, também é código aberto. A Apple tem um muito eficiente, daí não é aberto, mas biometria, que é a leitura da nossa digital, é uma automatização. São essas linhas, é um código aberto, que eu também capturo a linha e vou lá no banco de dados e encontro quem é a pessoa que tem exatamente aquela linha. Aí, para o que hoje é o mais, na questão de identificação de pessoa, essa automatização para eu saber que a pessoa é ela mesma, já não é mais a biometria, é o reconhecimento facial. Da mesma forma como a voz tem um som que eu posso transformar em palavras, cada pessoa é única num padrão de distância do nariz até o olho esquerdo, do nariz, eu pego a foto e o computador vai fazendo esses cálculos, distância de um olho para o outro, do olho até a ponta do nariz, da ponta do nariz até a canto do lábio esquerdo, sacando o finalzinho aqui do Nzinho que a gente tem na boca, tem aqui uma foto, ó, das distâncias. Quando eu encontrei todas essas distâncias, primeiro eu vou cortar o rosto da pessoa com todos esses cálculos que o algoritmo vai fazer, e eu posso botar uma foto colorida, o sistema vai descolorir, vai ficar em tom de cinza. Se tiver de óculos, alguns aplicativos tiram o óculos. Se tiver iluminação que possa dar algum reflexo. Então, de distância, quanto que eu tenho? Quantos centímetros dessa pontinha do olho até essa? 2. Quem tem 2? 300 mil pessoas. E dessa para essa, 2,1. Dessas 300 mil pessoas, já vou reduzir para 100 mil. Beleza. E da ponta do olho até a ponta do nariz, de 200 mil já vou cair para 50. Essa template vai fazendo com que eu encontre características de padrão nas pessoas, comparando no meu banco de dados, até que eu chegue na única pessoa que vai ter todos estes padrões. Inimaginável a natureza humana, como ninguém tem o mesmo padrão. Um destes padrões me diferencia em milésimos, tá? Eu falei um exemplo de centímetros, mas pode ser milésimos, é uma solução legal. Processo de linguagem, a gente já viu algumas coisas. O Google é um exemplo prático, né? Em que eu vou fazer uma pesquisa, mas a gente tem os robôs que nós falamos antes, no caso do médico, né? Que me faz uma pergunta. Você teve febre hoje? Tem um contexto. Prof, a gente está meio indo por dedução, porque está cortando o sinal. Uhum. Tô de vez. E agora? Cortou de vez. Bugou. Prof, fugiu. Volta, prof. Foge não. De todos vocês? Sim, tá cortando. É que, na verdade, a gente está escutando só algumas coisas. Daí, então, a gente está indo meio que por dedução ali, conforme os slides. Não, tava dando para acompanhar. Agora a finaleira aí que deu um bug mesmo. Tá, e agora... Estão me ouvindo?
Sim. Sim. Sim? Sim. Sim. Então, vamos seguir. Tá, então me avisem se eu tiver que parar. Esse processamento de linguagem é uma quarta classificação de solução. O Google é um exemplo. Ele me traz conteúdos relevantes. Mesmo que eu escreva uma palavra brainstorm errada, ele entende, ele vai procurar um significado semântico. E ele Caiu. Foi de novo. Volta, prof. Volta. Google. indo. Tipo assim, tá aquela luzinha lá no fim do túnel, sabe? Acabou o céu. Eu estou. Ó. Voltou? Não, Não. não. Ainda não. Mas estão vendo. Sim. Os slides, sim. Agora te vimos de novo. Ah, meu Deus, agora estão ouvindo? Também. Sim. Agora. Sim. Tá, então bora lá, vamos tentar. Ouviram a explicação do Google? Sim. Sim. Um pouco, sim. O Mais Google, ou menos. o Google me traz, se eu escrever a palavra errada, brainstorm, escrever errado, ele vai procurar um significado semântico parecido e vai me trazer alguns sites. Estão ouvindo? Sim. Sim. Preenchimento automático. Quando eu começo a escrever, ele termina as coisas que eu já escrevi ou que alguém já escreveu. Isso é um padrão bem importante do Google. O Google é o nosso maior exemplo no processamento de linguagem, nessa busca e no significado semântico, análise, parecidos, sinônimos, tá? Esse é o melhor exemplo. Uhum. Geolocalização. Bom, a geolocalização hoje é bem famosa, né? O NERB é aquela foto que eu boto e consigo marcar quem está perto de mim. O panorâmio também é uma foto dentro de um mapa. Geolocalização pode ser por radiofrequência, RFID, coordenada GPS, todo mundo conhece. Isso foi um progresso muito grande na automatização. A geolocalização, nós já falamos sobre isso também. Uhum. Bom, e agora eu queria falar com vocês sobre a gamificação que eu disse no início da nossa aula, de que era uma certa frustração que eu tinha, justamente por eu há muito tempo venho defendendo essa ideia e poucas pessoas se tornam parceiras. O que é uma gamificação? É um jogo, é um game, mas um game que tem um propósito de automatizar algum conhecimento. Se eu fosse fazer para vocês, por exemplo, um game, eu poderia querer fazer um jogo que avaliasse o quanto vocês conhecem de cálculo diferencial. E essa gamificação, ela nos permite que a pessoa faça em qualquer lugar, porque como não é uma prova de conteúdo, assinale A, B, C, D, ela não vai ter... Cortou de novo? Não. Não, por enquanto tá tranquilo. Ah, tá. Ela não vai ter como que a gente diria? Ela não vai ter a ajuda de alguém como se fosse, por exemplo, perguntas e respostas, certo? Então, é uma coisa que
na maioria dos casos, para as empresas, treinamento, recrutamento seria uma solução. Qual é a dificuldade de fazer isso? Imaginem vocês, quem é esse cachorro? Quem é? Meu não é. Meu Não, não é. os meus estão É o dormindo. meu. Engraçado que quando vocês reclamam que pararam de me ouvir, eu continuo ouvindo vocês. Logo, Olha. não pode ser a minha internet. Que estranho. Vamos ter que pesquisar isso. Eu queria perguntar, fazer um desafio agora. Se vocês fossem fazer um game, pensem que vocês são gestores e vocês querem automatizar algum teste para um candidato trabalhar na empresa de vocês. Qual seria a dificuldade que vocês teriam de criar um game? Uma dificuldade alta. Grande. Não pensem, não quero saber na questão técnica. Eu desenvolvo o que vocês quiserem. Qual é a dificuldade? Nenhum. Agora melhorou tudo. Pagando, Só dizer como é que que eu alguém quero. patrocinando. É que eu não entendi muito bem a questão de dificuldade. Tá, eu vou Não ficou muito explicar. claro. Você quer fazer um jogo para testar candidatos para trabalhar contigo, Ok. certo? Certo. Gostou da ideia? Tá boa. Então tá, eu sou a desenvolvedora, tá? Ok. Eu vou automatizar esse teu processo de seleção. O que tem que ter no jogo? Parte do processo. Tá, mas me diz qual é o processo para mim poder. Eu não posso programar um jogo sem saber o que tu quer que tenha no jogo. Não é baseado no perfil? Não, você acha que seria baseado tipo, no que o cara vai fazer na empresa Em depois cima de ser de contratado. qual é a vaga? Em cima Pelo do que eu perfil da entendi, vaga? seria mais ou menos que nem nós comentamos na última aula presencial daquele joguinho lá da cozinha, o que vai fazer primeiro, se vai lavar a louça, se vai guardar os mantimentos. Exatamente. Mas agora vamos pensar. Processo B. Exatamente, vocês conhecem bem. Estão aí? Sim. Sim, mas eu não estou conseguindo Sim. pensar. Qual Isso é o aí. cargo de vocês? Eletromecânico. Manutenção. Gisele? Faz tudo. Então tá. Manutenção. Vamos pegar manutenção que todo mundo conhece. Que jogo nós podíamos fazer para automatizar candidatos para manutenção? O que tem que ter no jogo? Teria que Tiro? simular... Não, defeito, máquina com defeito. Não. Simular um defeito no maquinário, um defeito mais ou menos padrão. Então tá, então eu só sou uma programadora, tá? Coloco uma máquina, imaginem um jogo, todo mundo já jogou. Eu vou à tua máquina ali, que tipo de defeito que tu quer que eu coloque? Uma engrenagem quebrada, em um local de difícil acesso, O rolamento Vazando roncando, óleo. vazando óleo. vazando óleo. Então tá, eu vou fazer uma máquina vazando um óleo. Quais são as atitudes que esse candidato pode tomar? Ele vai lá trocar, ele ignora. Se ele trocar, acabou o jogo? Tá bem bobinho, né? Ah, não. Ah, não. Não, daí não. Vocês entenderam? Nós da tecnologia fazemos o que vocês quiserem. Quando a gente pergunta para a pessoa, legal, vou te fazer o game, de graça. Me diga o que eu boto no game. As pessoas não sabem o que dizer. Alguém já jogou? Cadê meu filho? Vou chamar aqui. Como que é aquele nome daquele joguinho de tiro bem famoso?
Tem vários. Ah, não sei, daí eu não conheço. Nem Jogo eu. de tiro. Já viu alguém jogando, né? Sim. Sei. Gente, para cada atitude que o cara faz, troca de arma, mira e acerta na pessoa e sai um sangue, não acerta na pessoa, 3 tiros, a arma zerou. Ah, tá, agora eu tô uma entendendo. Para cada uma desses comportamentos, tem uma programação atrás. Certo. Sim, faz sentido. Tem um cenário. Imaginem assim, o cara lá, quando vai jogar, tem um cenário. É uma cidade. De repente aparece um carro. De repente uma criança atravessa a rua. Um cachorro late. Se o cara atira no cachorro, o que o cachorro faz? Se o cara atropela a criança, o que faz? Para cada uma dessas coisas, tem uma resposta. Para programar isso, para fazer uma gamificação, que a gente agora estou indo para o jogo, agora vamos voltar para a gamificação, que a proposta é a proposta seria você fazer treinamentos, recrutamento. Você tem que mapear todas as atitudes e o que você quer avaliar. Não adianta lá, o óleo está derramado. Ok, o cara trocou. E aí, o que isso te significa? O cara sabe trocar óleo. E qual é o próximo passo? E assim, sucessivamente. Essa é a ideia da gamificação. Qual é a minha frustração nisso? É porque quando você questiona gestores, profissionais da área, tirei o compartilhamento. Vocês estão me enxergando agora? Não. 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 Que pena. Está desligada. Estão enxergando o quê? RR. Oi? RR. Isso. Só as iniciais de cada nome. Claro, é porque eu não tinha liberado a minha webcam. Agora estão me enxergando. Sim. Agora sim. Sim. Era para vocês matarem um pouco as saudades de mim, tá? Ué, vão dizer que vocês não estavam com saudade. Sim. Sim. Mintam. Não, pior é que eu tô com saudade da faculdade, das aulas presenciais. Aula presencial. Que bom. Mas a experiência não foi ruim também, né? Não, tranquilo. Ou foi? Sim. Não, tranquilo. Eu quero liberar uma coisa aqui para vocês sobre realidade. Outra coisa que vocês vão ver que vai evoluir bastante. Evoluir bastante, que eu quero dizer, por hora, de novo, estamos utilizando para manutenção em equipamentos, indústria, chão de fábrica, que, ok, cumpre o seu papel, é verdade, mas a gente pode utilizar para muita coisa. Então, é importante que a gente fique atento ao que quais são as possibilidades. Eu gostaria, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar esse aplicativo, porque realmente eu acho que é a minha internet que não está boa. Mas eu queria que vocês assistissem, nem que fosse um pedacinho. Vocês têm esse material postado, certo? Sim. E vocês viram que no meu último slide tem 2 links. Sim ou não? Que são vídeos do YouTube. Sim. Vou ter que entrar Eu ali não agora. cheguei a abrir. Eu abri até há pouco e não tinha nada, não apareceu para mim. Não? Não, eu vou entrar agora no meu celular, ver se aparece. Essa aula estava lá postada, é a aula 7, 31 de março. Aula que eu quero dizer, a nossa aula normal, tá, gente?
Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês, para vocês assistirem. Vamos ver se vocês vão conseguir assistir. Pessoal, vocês estão aí? Sim, sim, Sim. sim, Sim. Estão enxergando esse WhatsApp? sim, Sim. sim, tá carregando. Está carregando, né? Uhum. Enquanto carrega, olha só, aqui tá os dois links, que é o meu último, que é acho que é um vídeo bacana para vocês assistirem da Discovery, e que fala especificamente sobre inteligência artificial. E neste outro, fala especificamente... Que coisa, não vou conseguir. É a minha internet, realmente. E a minha internet não está ruim, que estranho, olha, bem cheinha. Pois é. Deixa eu ver se meu filho terminou a aula dele. Cada um numa parte da casa. Boa aula. Vocês confirmem, por favor. Olha o cachorro latindo. É o meu cachorrinho. É o meu. Se você realmente para assistirem, que eu acho que é bem legal, vale a pena, tá? Prof, deixa eu só te perguntar, essa última aula de hoje eu não tenho no meu AVA. A última aula que eu tenho é do dia 6, dia 24 de março, aula 6, 24 de março. Essa aula de hoje não aparece para mim. Eu também. Não tá, né? Prof, Não tu tá. colocou na unidade 3 ou na unidade 4? Não. Não, aqui não tá. A unidade 3 não tá liberada ainda. A última aula não tá. É por isso, senão eu teria impresso os slides, né? Mas não tá aqui. Vamos ver, então. A outra coisa, nós não temos chamada, tá? Uhum. Ok. Vocês vejam, ó, tem coisa que é bem rápido. Olha como o AVA tá rápido. Que bom. Não sei o que. É. Oi? Mas eu acho que tem professor que anda dando falta, professor, porque eu tô com 2 disciplinas, eu tô com faltas. O professor ontem... Não, todo esse período de... Ontem ele fez chamada. Fez chamada? Sim, de princípios fez chamada. O Guilherme. Não. Então, eu vou avisar o Guilherme, ninguém vai poder ganhar falta, tá? Eu Tá, tô ok. em 2... Deixa eu ver... em 2 disciplinas eu tô com falta. Ah, então acho que é esse o problema aqui do AVA, ó. Porque a aula 7, para mim, que seria a 7ª hoje, certo? Sim. Tá não aqui, ó. abriu. 3-1. 3 não abriu, não. Não. Por isso, então. Por Isso eu teria que então. postar ali na unidade 2 ainda, no final. Tá aqui, ó. A aula 7, 31 de março. Então, tá. Então, eu vou colocar esse slide aqui na sessão 2. Combinado? Combinado. Pode ser. Aula, tinha olhado a aula 6, a última. Isso, eu vou colocar aqui depois que nós terminarmos a nossa aula, tá? Tá. Bom, infelizmente, eu não vou conseguir passar o vídeo aqui com vocês. Mas eu vou postar alguns que você usar aqueles óculos, mas os aplicativos que eu quero mostrar para vocês, eu vou postá-los, então,
eles não têm essa característica de colocar óculos. Você pega uma garrafa, aproxima o teu celular no QR Code e enxerga. Coca-Cola fez no Natal, não sei se vocês viram. Não. Sim. Coca-Cola, você aproximava o celular, fazia uma propaganda de Papai Noel do Natal. Tem muita coisa assim nessa... Eu vou postar, então, como não vai dar para abrir aqui, que eu não sei o porquê, eu vou postar para vocês, já que eu vou ter que tornar a postar essa aula. Eu tenho dezenas de exemplos para colocar, imagens holográficas, tudo isso está dentro da linha da realidade aumentada. E ela não é bem uma automatização, tá, gente? Não chega a ser uma automatização, mas ela está enquadrada dentro da automatização, porque, na verdade, vem de encontro com essa modernidade de você aproximar as pessoas de objetos, de processos, sem as pessoas estarem presencialmente no lugar. Então, a realidade aumentada faz com que eu enxergue lá dentro um motor, sem eu estar dentro do motor. Aumenta para mim a possibilidade de eu acertar. Então, assim, a aula de hoje era a gente trazer estes exemplos, certo? Lembrando, quem está na aula e que não tenha assistido desde o início, a aula que vem, nós vamos, até às 17 horas, vocês têm que me enviar slides do trabalho, aquele trabalho que nós havíamos combinado, que faríamos em dupla, não necessariamente do replica não vai ser obrigatório que seja em dupla, podem fazer individual, mas até às 17 horas da semana que vem, 7 de abril, vocês têm que me mandar por e-mail. Todo mundo tem meu e-mail? Sim. Não, eu não tenho. Ah, boa. Então, vamos lá, gente. De novo, vocês têm que me mandar por e-mail o slide, e na aula, tá aqui o e-mail, estão enxergando? Sim. E-mail e o meu celular, de novo. Então, vocês, durante a aula, semana que vem, conforme vão chegando, eu vou abrindo o slide e a pessoa vai explicando. 200 pontos a parte escrita, 800 pontos essa explanação, esse bate-papo, esse brainstorm da experiência que cada um de vocês teve nessa simulação com um robô, que é Replica. E o outro trabalho, que era trazer uma sugestão de IA, de inteligência artificial, para automatizar algo dentro da Anhanguera, não tem uma pontuação específica, é um arredondamento que eu posso fazer para quem quiser. 14 de abril, aula normal, prova suspensa. Só recapitulando, caso alguém não estava no início da aula que a gente falou sobre isso. Estão me ouvindo, né? Sim. E último assunto, eu gravei a nossa aula toda ela. Agora, amanhã de manhã, vocês vão encontrar lá na aula 1 um link, se quiserem assistir essa aula. Show, prof. Tá certo. Feito, gente? Feito. Foi um prazer. Boa semana para vocês. Não desistam. Provem que vocês são engenheiros de automação e que a gente consegue, a gente não tem limites para poder superar os desafios. Um beijo no coração. Beijo. Se cuidem. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.